Bem, então, como a gente tinha falado, existem equações, né, formalismo físico-matemático para que a gente possa determinar, ou que a gente possa estimar esses parâmetros que compõem o balanço de radiação à superfície terrestre. Então, quando eu me refiro à radiação de onda curta incidente à superfície, esse downwelling aí significa incidente, que está chegando à superfície terrestre, eu estou me referindo à radiação solar, ou seja, radiação solar que está chegando à superfície terrestre. Então, essa radiação ela varia tanto numa escala anual como numa escala diária, como vocês bem viram, né? Durante o dia você tem radiação solar chegando, durante a noite você tem zero de radiação solar chegando. Então, é uma radiação que tem um ciclo diário. E esse ciclo de radiação também é anual, ou seja, tem um período do ano que você tem maior radiação chegando à superfície, um período do ano que você tem menor radiação chegando. Na nossa região tropical e muito próximo do Equador, no caso aqui da nossa posição geográfica, do Equador terrestre, a gente não enxerga muito essa diferença, mas a gente consegue observar que tem época do ano em que o Sol está se pondo mais cedo e nascendo um pouco mais tarde, e uma época em que isso acontece, que faz com que o dia seja mais longo, ou seja, o Sol nascendo mais cedo e se pondo mais tarde. Essa flutuação parece muito imperceptível para nós, porque também realmente não altera muito a nossa dinâmica. Mas em latitudes médias. Oi? Alô, alguém falou? Mas em latitudes médias, como é o caso de, por exemplo, Estados Unidos, algumas partes da Europa, Canadá, você tem épocas do ano, principalmente durante o inverno, que você tem dias muito curtos, né? O sol nascendo aí às 9 horas da manhã e se pondo às 4 horas da tarde, por exemplo. E tem regiões que tem época do ano que o sol nem aparece, né? São as regiões mais extremas do nosso planeta, do ponto de vista está próximo das regiões polares. Então, esse ciclo anual dessa radiação, ela acontece, varia de região para região, e o ciclo diário também. Então, é uma radiação que tem essas duas características já bem definidas. Essa radiação como eu já disse, é quem vai definir os termos do balanço de energia, ou seja, vai definir quanto de energia tem disponível para esses processos que acontecem de aquecimento do solo, aquecimento do ar, o processo de evapotranspiração, fotossíntese. Tudo isso é definido mediante a essa disponibilidade de energia solar. E, lógico, ela varia, né, essa quantidade de radiação, ela vai variar de local para local, ou seja, de acordo com a latitude, e vai ser o fator determinante ou o fator muito importante para a circulação que acontece da atmosfera, ou seja, o fato de ter a atmosfera se movimentando, né, verticalmente e horizontalmente agora, é porque existe essa energia disponível para isso, para que esses processos ocorram. Então, observando os fatores que influenciam essa radiação, essa radiação que chega à superfície terrestre, uma das coisas que a gente precisa observar é o acumulado de radiação que chega no topo da atmosfera, ou seja, lá na camada mais superior da atmosfera. Como a gente já discutiu um pouco, a atmosfera ela é composta basicamente por nitrogênio e oxigênio, né? Nitrogênio e oxigênio compõem quase que 100% da atmosfera terrestre. E tem uma parte que sobra aí, e é composta pelos gases, os gases que nós podemos dizer chamar de gases traços, que são os gases de efeito estufa, entre eles o vapor de água. Então, nesse caso muito específico, essa atmosfera ela varia de local para local em termos de
quantidade de constituintes, ou seja, quanto de vapor de água tem mais ou menos de carbono e tudo mais, mas em termos de oxigênio e nitrogênio, ela é quase que constante. Então, a variação é muito pouca. Então, quase 99,3, sei lá, 99, alguma coisa por cento dessa atmosfera, ela é constante. Então, você tem um topo para essa atmosfera, ou seja, um limite máximo, em que lá nesse limite máximo a energia ela é transportada até aquele limite máximo numa região que nós chamamos de vácuo, né, que é ausência de matéria, e essa energia atinge o topo da atmosfera. Agora, quanto de energia atinge esse topo da atmosfera? Então, vamos imaginar que agora, em um dado momento, sob uma dada localização, ou seja, agora onde você está, nesse instante, você estivesse medindo quanto de radiação chega lá no topo da atmosfera. Como é que eu sei quanto é que está chegando de radiação agora lá no topo da atmosfera? Usando essa equação 2.2 que vocês estão vendo aqui embaixo. Que termos compõem essa equação? Então, essa equação, né, em que esse K0 com a setinha para baixo indica a radiação chegando no topo da atmosfera. Esse I0 barra é a constante solar média, tem um valor, é tabelado, então vocês vão ter acesso a esse valor. Então, isso é a constante solar. O Sol ele emite radiação numa taxa, tanto de radiação por área, por intervalo de tempo. Então, você tem esse valor que atinge o topo da nossa atmosfera. Esse D médio SAM sobre D SAM, isso é, na verdade, a razão entre a distância média Terra-Sol durante um ano, e esse D médio é a distância média Terra-Sol, e esse D SAM é a distância entre o Sol e a Terra hoje, agora. Qual é a nossa distância com relação ao Sol? Então, essas duas informações você precisa saber. Professor, como é que eu sei disso? Isso são valores que são tabelados. Para cada dia do ano, você tem como saber, se você está na internet, distância Terra-Sol hoje, agora, ele vai te dar uma tabela, vai te dar informação para você botar a data e ele vai dizer qual é a distância média Terra-Sol. Então, isso é calculado, isso é fácil de você obter, depende do dia. E esse valor médio também, existe um valor médio de distância média Terra-Sol. Então, quando você, isso para o ano inteiro, então, quando você faz a relação entre a distância média pela distância real do dia, e isso vezes o cosseno da radiação que está chegando à superfície, como é que ela está atingindo a superfície terrestre, isso tudo vai te dar informação de quanto de radiação está chegando lá no topo. Agora, veja só, esse θz que aparece aqui, primeiro, não se assustem, viu? Aqueles que não estão habituados com cálculos matemáticos, essa coisa de trabalhar com equações, não se preocupe, aqui não vai ter nada absurdo, nada que fuja de qualquer formalismo matemático que você já não tenha visto na sua vida. E o que tiver além disso vai ser explicado e não será, logicamente, cobrado. Eu não vou cobrar uma turma que tem uma formação diversa como essa, ou formações diversas, conteúdos que sejam muito da área mais específica da física, da matemática, mas essas coisas precisam ser conhecidas de vocês que estão cursando uma disciplina de água no sistema solo, planta, atmosfera. Então, é necessário que a gente saiba desses fatores, desses termos, dessas equações, mesmo que a gente consiga trazer aqui a forma mais sintética, mais simples possível para vocês. Então, essa é a radiação que está chegando no topo da atmosfera. Ela depende de quanto de radiação o Sol está emitindo, que eu chamo de constante solar, depende do dia do ano, ou seja, a relação entre a distância Terra-Sol hoje, comparado ao valor médio anual, e a minha localização geográfica hoje. Por que a localização geográfica e o horário do dia é importante? Porque você sabe muito bem que agora a radiação que está chegando no topo da atmosfera,
ela atinge, ao passar pela atmosfera e chegar à superfície, ela atinge a superfície em uma posição. Daqui a 2, 3 horas, você já vai enxergar a radiação solar chegando em outra posição quando você olhar em que posição a Terra está em relação ao Sol. Mais tarde, no final da tarde, você vai ver que o Sol, né, a Terra, no caso, vai estar em outra posição com relação ao Sol. Então, essa radiação que vai chegando, ela tem uma variação na escala diária. Então, depende também de que hora do dia você está analisando. Por isso que aparece esse termo θz, que esse θz é o que nós chamamos de ângulo solar zenital, ou ângulo zenital do Sol, que é a relação, né, o ângulo formado entre a radiação solar que está chegando e a normal local. O que é normal local? Imagine você está em pé agora, no lado de fora da sua casa. Você está em pé. Você é a normal local, ou seja, se o Sol estivesse chegando formando 0 grau com a normal local, que é o que nós chamamos, o Sol está no zênite, você não formaria sombra para nenhum lado. A sombra ficaria abaixo de você, ou seja, o Sol estava... a radiação solar estaria chegando exatamente no topo da sua cabeça, formando, na verdade, nenhum ângulo, ou seja, 0 grau entre o Sol e a sua localização. Agora, se você demorar mais 2 horas, por exemplo, você vai ver que você já tem sombra para um dos lados que você olhar. Essa sombra ela se forma porque a sua vertical local ela diferencia do local em que a radiação solar está chegando. E já existe um ângulo entre você e a radiação que está chegando naquele ponto que você está analisando. Então, esse ângulo ele é o θz que aparece nessa equação. Então, eu vou só abrir aqui. Eu ia mostrar aqui uma figura, mas depois eu mostro. Mas eu quero que vocês interpretem o seguinte. Esse θz é o ângulo em que a radiação que está chegando proveniente do Sol no meu ponto, onde eu estou agora, forma com a vertical do ponto onde eu estou. Então, a vertical é eu estar em pé. Então, seria essa linha que vai do meu pé até o topo da atmosfera. E o ângulo vai ser o ângulo formado entre essa radiação que está chegando e essa minha vertical local, que é o que eu chamo de ângulo solar zenital. Se o Sol estiver exatamente sobre a minha cabeça, esse ângulo é 0. E aí nós costumamos dizer que o Sol está no zênite local. Agora, esse zênite local, ele muda, porque eu posso estar em pé agora aqui em Campina Grande, o Sol está exatamente sobre a minha cabeça, mas se você estiver lá em São Paulo, o zênite local não é o mesmo. Você vai ver que nesse mesmo horário você vai estar formando uma determinada sombra, fora daquele que você observa aqui em Campina Grande. Então, por isso que esse ângulo solar zenital, ele depende da localização em que você está, da data, porque vai depender de que posição a Terra está em relação ao Sol, e da hora. Durante o dia, você vai ter vários ângulos zenitais. A depender de que hora do dia você está pegando, você vai ter diferentes ângulos, porque a Terra se desloca e a incidência de radiação solar ela vai acontecer por diferentes ângulos, a depender do momento que você está pegando. Então, essa é uma equação que depende de quanto de radiação o Sol está emitindo, qual o dia do ano que você está observando essa informação e qual a hora do dia para que você tenha o θz. Então, a gente vai ver isso na prática com um exercício depois. Okay? Bem, então, como já dito, essa radiação ela é influenciada, né, pela presença da atmosfera. Quando ela chega no topo, até chegar no topo, ela não tem influência de atmosfera nenhuma, mas à medida que ela se desloca, através da atmosfera, essa radiação que chegou lá no topo, aí ela vai sofrer essas influências. E as influências são, principalmente, quem causa maior variação na radiação que chega à superfície. Então, chega a energia lá no topo. O que chega lá no topo, 100%. Que foi emitido lá do Sol, chega lá no topo da atmosfera. Mas à medida que ela entra nessa atmosfera, ela vai sofrer influência. E o maior causador de influência
de variação dessa radiação que vai chegar à superfície é a presença das nuvens. Tanto a cobertura de nuvem, como o tipo de nuvem. Porque uma coisa é você ter uma nuvem fininha, como aquelas nuvens que nós chamamos nuvens cirros. Aquelas nuvens que parece só uma marquinha. Professor, Oi, pode falar. desculpa interromper. Não, pode falar. Me cortou aqui. Na equação, o I0 é o quê? É a constante solar. Ok. Constante solar é a quantidade de radiação que o Sol está emitindo por unidade de área por unidade de tempo. É um fluxo. O Sol ele tem emissões diferentes ao longo do tempo. Ele tem época em que ele está emitindo mais, tem época que ele está emitindo menos, mas ele tem um fluxo. Em termos médios, existe um valor para essa quantidade de radiação que é emitida. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, essa radiação que é emitida do Sol, pelo Sol, nós chamamos de constante solar. Essa constante solar é exatamente a que vai atingir o topo da atmosfera. Agora, ao atingir o topo da atmosfera, ela vai ser diferente para determinadas regiões, porque vai depender da época do ano, vai depender da posição que eu estou com relação ao planeta Terra, né? Em que posição geográfica eu estou. Isso vai diferenciar. Porque mesmo chegando uma determinada quantidade no topo da atmosfera, essa quantidade, ela vai, ao ser transmitida para a superfície terrestre, ela vai chegar diferente a depender do dia e da época do ano e a depender da hora do dia. Tudo isso vai influenciar na quantidade de radiação que vai chegar à superfície, somente olhando o que chega no topo. Não estou nem olhando o que chega na atmosfera. Mas quando a gente observa a atmosfera, aí a gente vê que o maior efeito para interferir nessa radiação que chega à superfície é a cobertura de nuvem. E não só a cobertura de nuvem, mas a cobertura e o tipo de nuvens. Se você tiver nuvens, aquelas nuvens que nós chamamos de cumulonimbus, que são nuvens que se formam muito extensas, aquelas nuvens negras, aquelas nuvens que nós chamamos nuvens de chuva, que no sertão aqui os nossos antepassados ou os nossos pais, eles costumam chamar de torres, porque de fato ela forma como se fosse uma torre de um castelo, né? Aquelas nuvens profundas. Aquele tipo de nuvem, ele não deixa passar quase radiação. É uma nuvem muito profunda, são nuvens com vários quilômetros de profundidade. Então é uma nuvem que absorve quase 100% da radiação. Mas tem nuvens mais simples. Eu estou olhando agora pela janela e estou vendo aqui algumas nuvens no céu de Campina Grande, que são nuvens que você vê que interferem na radiação, até porque elas causam sombreamento à superfície, mas são nuvens que você vê que a radiação consegue passar por ela. Então, não só a cobertura, mas também o tipo de nuvem causa grandes variações na quantidade de radiação que chega à superfície. Então, isso interfere muito nessa variação. Uma outra coisa é a presença de aerossóis na atmosfera, né? Vocês estão vendo agora, né, o nome daquele vulcão que está em erupção é o Krakatoa, Krakatoa, né? Krakatoa. O Krakatoa entrou em erupção, você vê claramente, né? 500 metros aí, no mínimo, de nuvem de poluentes, de aerossóis na atmosfera, com certeza a quantidade de radiação que vai chegar à superfície naquela região vai ser bem reduzida, porque esses aerossóis eles vão absorver grande parte dessa radiação, ou refletir, né, espalhar essa radiação para outras direções. E essa fonte de aerossóis são várias, né, como a gente já viu, desde fumaça, queima de biomassa, poeira de deserto, partículas oriundas de vulcão, entre outras atividades. Tudo isso interfere na radiação. Então, vamos lá. Então, nós já vimos que a radiação solar ela é afetada pela presença da atmosfera. Então, se ela é afetada pela presença da atmosfera, a gente vai ter esse comportamento aqui, na verdade. Ou seja, a radiação que chega à superfície, veja que agora não é K0,
Anteriormente é K0. K0 é o que chega no topo da atmosfera. Aí tem a atmosfera, então passa por toda a atmosfera e vamos ver agora o que chega à superfície. O que chega à superfície sofreu todo esse efeito aqui de vapor de água, nuvens, tipo de nuvens, aerossóis, etc. Aí, esses efeitos criam exatamente essa distinção. Ou seja, o que está chegando agora, por exemplo, no meu quarto. Agora, no meu quarto, está iluminado, eu não preciso de luz artificial. Mas não está chegando nenhuma radiação direta. A radiação que está chegando é difusa, totalmente difusa. Está atingindo aí partículas da atmosfera, nuvem, paredes no entorno da minha casa, e está refletindo e chegando até dentro do meu quarto. Então, nessa equação aqui, ela nos mostra que da radiação que chega agora à superfície, parte é direta, é esse S que aparece aqui, parte é difusa, esse D que aparece na equação. Então, veja, a radiação que chega à superfície, ela tem uma componente direta e uma componente difusa. Você pode ter no mesmo ambiente direta e difusa. Se eu estiver agora fora de casa, possivelmente eu vou estar sendo atingido pela radiação direta, mas também pela radiação difusa. Mas agora, dentro do meu quarto, eu estou recebendo somente radiação difusa. E se você tiver um dia totalmente de céu claro, a componente direta é maior do que a componente difusa. Se você tiver um dia de muita nuvem, com muita nebulosidade, a componente difusa é maior do que a componente direta. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que da radiação solar que chega à superfície, em virtude de interagir com a atmosfera que envolve o nosso planeta, você vai ter sempre essas duas componentes atuando. A componente de radiação direta, que chegou lá no topo e conseguiu lhe atingir sem sofrer influência da atmosfera. Por que não sofreu? Porque encontrou uma janela atmosférica daquela que eu coloquei lá na figura anterior. E radiação que encontrou todos esses obstáculos, mas mesmo assim está chegando até onde você está, que é a radiação difusa. Então, a radiação solar direta, ela vai ter essa componente de fluxo que chega até você, que é função, como já tinha dito, da posição em que você está e da hora do dia. Então, você vai receber radiação direta em diferentes intensidades a depender da hora do dia em que você se encontra. E não só isso, mas você vai receber radiação diferente a depender, ou quantidades diferentes a depender de que posição geográfica você está. Então, alguém que está agora no Brasil, Campina Grande, e alguém que está agora lá no, sei lá, vamos imaginar um lugar aqui, lá na Dinamarca, vai estar recebendo, vamos imaginar em locais que estejam dia agora. Imagine que a gente tivesse sobre o mesmo horário. Aqui na Dinamarca fosse o mesmo horário. Só o fato da gente estar em posições geográficas diferentes, essa radiação já seria diferente. Mas nós também temos uma diferença de horário. E essa diferença de horário também interfere na quantidade de radiação que está chegando, do ponto de vista direto. E difuso, aí não tem muito o que a gente discutir, porque a radiação difusa, ela é uma radiação que você não tem como definir de onde ela está vindo, nem como ela está vindo, porque ela é oriunda de diversos fatores que acontecem na atmosfera. Então, olha essa figurinha aqui. Então, eu tenho aqui, na verdade, radiação chegando no topo da atmosfera. Eu acho que eu já disse para vocês, mas topo da atmosfera, quando eu me refiro a topo da atmosfera, eu não estou me referindo a um limite definido, assim, que eu chego e digo, esse ponto é o topo da atmosfera. Mas o que define topo da atmosfera é que o ar vai ficando rarefeito, 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 e em determinado ponto eu não encontro mais constituintes naquele ponto da atmosfera ou daquele ponto do espaço que caracterize uma atmosfera como a que nós temos aqui, envolvendo o nosso planeta.
esse ponto em que o ar está tão rarefeito que eu não consigo mais caracterizar como se fosse a nossa atmosfera, com 99% de nitrogênio e oxigênio e o restante dos gases traços, esse ponto eu posso dizer que eu já estou ou no topo da atmosfera ou já estou fora da minha atmosfera. Então, o topo da atmosfera seria uma região do espaço em que você não teria mais características da atmosfera como nós temos aqui embaixo. Então, a energia que chega no topo dessa atmosfera é oriunda do Sol, e quando ela chega aqui, como eu disse, parte reflete, parte é absorvida, parte é retroespalhada, e isso vai acontecendo até atingir a superfície. Dessa que atinge a superfície, parte é direta, parte é difusa. Quando você tem, então aqui o topo da atmosfera, um esquemazinho, a radiação chegou, ela encontrou uma atmosfera sem nuvem, mas com constituintes, né, gases e partículas, tem um pouco de espalhamento. E aqui a superfície você tem a maior intensidade da radiação direta, menos de radiação difusa. Nessa outra situação aqui, você tem a mesma radiação chegando no topo da atmosfera, mas você tem mais nuvem. Tendo mais nuvem, você tem maior absorção, maior espalhamento. Então, quando chega aqui à superfície, você vê que a componente direta é menor do que no cenário anterior, então você tem menos radiação direta, e a componente difusa é maior do que na componente anterior. Então, essa variação de direta e difusa, quanto é que você vai estar recebendo, depende muito do tipo de cobertura ou do tipo de característica da atmosfera naquele instante. Se tem mais nuvens, tem menos nuvens, tem mais aerossóis, tem menos aerossóis e assim vai. Então, são características que são importantes, determinantes, para eu saber quanto de radiação está chegando à superfície terrestre. Okay? Então, a gente tem como entender em termos de medições, e agora eu vou mostrar resultados de pesquisa para você, para mostrar como a atmosfera impacta na radiação que alcança a superfície, ou seja, que está chegando à superfície. Okay? Se você tem ideia, se olhar essa figurinha aqui, isso é figura de 2 dias. Isso foi na Holanda, um experimento realizado com radiação em 2 dias. Coincidentemente, o dia 22 de maio e o dia 23 de maio foram dias contrastantes. O dia 22 de maio foi um dia de nuvem, com muitas nuvens, um dia nublado. E o dia 23 de maio do mesmo ano foi um dia de céu claro. Isso pode acontecer. Você sabe que quando você tem, por exemplo, um dia muito nublado e aí tem uma chuva intensa e o outro dia amanhece aquela atmosfera limpa, aquela coisa... O sol parece que chega, a gente diz, olha que dia bonito após um dia de chuva. Então, por quê? Porque o vapor de água que estava ali naquela atmosfera, grande parte dele foi retirado pela chuva e ainda por cima tem uma limpeza da atmosfera, porque a própria chuva traz consigo os aerossóis que estão suspensos naquela atmosfera. Então, isso faz com que você tenha uma atmosfera mais limpa. E isso faz com que você tenha um cenário como esse. Num dia você tem céu nublado, dia 22, o outro dia você tem céu totalmente claro. E foi possível, com isso, você fazer o contraste de como se comporta a radiação chegando à superfície terrestre em ondas curtas, ou seja, radiação solar que chega à superfície terrestre em 2 dias contrastantes. Um dia de céu claro e um dia de céu nublado. Sem ter muito... Aqui a influência da época do ano não existe, porque só foi a diferença de um dia. É tão pequena a influência que, em termos de radiação, que isso não vai ser computado. Agora, se fosse um dia de céu claro em maio e um dia de céu nublado em outubro, aí já seria complicado comparar esses 2 gráficos, porque aconteceriam em épocas diferentes do ano, consequentemente com diferentes quantidades de radiação chegando no topo da atmosfera, o que faria com que, inclusive, impactasse no que chega à superfície. Mas aqui não, foram 2 dias consecutivos.
Dia 22 de maio, nublado. Dia 23 de maio, dia de céu claro. Então, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Então, como a gente já viu, a própria mudança na nebulosidade, isso impacta a quantidade de radiação que chega à superfície. E nós vamos comparar esses 2 dias contrastantes em termos de radiação global que está chegando à superfície, mas também em termos de radiação difusa. A gente vai ver que de um dia para outro você tem uma redução, ou seja, do dia de céu claro para o dia de céu nublado, você tem uma redução de radiação chegando da ordem de 75%, só porque um dia é nublado, ou seja, conseguiu absorver cerca de 75% da radiação que chegou lá no topo da atmosfera e que atingiu, interagiu com essa atmosfera. Okay? Então, é muito importante essa componente cobertura de nuvem. A cobertura de nuvem ela define muito o parâmetro do que acontece aqui em termos de radiação que chega à superfície. Então, quando você tem essa combinação da nuvem absorvendo, mas também refletindo a radiação, faz com que você tenha essa redução brusca da quantidade de radiação que atinge a superfície. Ok? Então, a nossa aula, nossa sala está fechando aqui, eu vou fechar 4 minutinhos, a gente retorna, é tempo que eu coloco para gravar aqui. Ok, pessoal? E aí eu vou dar uma atenção especial a esse gráfico para a gente ter um entendimento melhor desse efeito das nuvens na radiação. Bom, até daqui a pouquinho.